Neste bloco, o advogado de direito agrário tira as dúvidas dos estudantes sobre o tema. Qualquer advogado pode atuar nessa área ou precisa de especialização? Não há necessidade de uma especialização. O advogado que fez um bom curso de direito, que se empenhou e se dedicou no direito civil, ele está plenamente capacitado ao exercício da profissão na área do direito agrário. O advogado dessa área trabalha com agronegócio. O que seria esse agronegócio? Júlia, o agronegócio envolve vários aspectos da produção rural. Então, ele envolve desde a compra do imóvel, em que se recomenda que ele contrate um advogado para que o advogado examine toda a documentação para ver se esse imóvel rural está ok. Depois de adquirida a propriedade, ele verifique a questão do licenciamento ambiental para que ele possa dar início à produção. Ele pode também ter uma consultoria jurídica com relação à aquisição de produtos, aquisição de máquinas, né, se essas máquinas. Envolve também questões tributárias, porque a atividade do agronegócio, como qualquer atividade, né, da exploração econômica, ela envolve o pagamento de tributos, não é isso? Então ela precisa de uma consultoria tributária, e ela envolve também a questão de uma advocacia, às vezes até preventiva, em questões de posse, para ver se existem posseiros na área, né, existem pessoas querendo adentrar a sua propriedade, né? Então, na realidade, ela é multifacetada, ela envolve matéria de direito civil, ela envolve questões ambientais também, envolve inclusive matéria de direito tributário. Então, o conhecimento desse profissional precisa ser amplo para lidar com todas essas questões, né? É verdade, precisa ser amplo, porque hoje o produtor rural, ele, na realidade, ele não é mais aquele fazendeiro de antigamente. Hoje ele é um empresário, né, do agronegócio, que a gente chama. Então, ele tem que estar não só ciente dos aspectos da produção da terra, como inclusive de venda. Ele tem que estar sabendo de quanto é que está valendo a sua produção, como é que ele tem que armazenar essa produção, questão de logística, questão de transporte, né? Muitas vezes são cargas roubadas nas estradas, né? São, às vezes, implementos destruídos por estradas mal conservadas, que também pode gerar um direito à indenização. Então, hoje, da mesma forma em que o produtor rural ele é um empresário, o advogado que advoga nessa parte do direito de propriedade, ele tem que ter uma pessoa que tem conhecimento em diferentes áreas do direito para que possa fazer uma boa defesa para os seus clientes e um acompanhamento jurídico. Que outras matérias de direito são mais utilizadas por este advogado? Em primeiro lugar, o direito constitucional. Em segundo lugar, o direito civil. Em terceiro lugar, o direito ambiental. E, como há reflexos tributários, também seria um bom conhecimento de direito tributário. Para quem que esse advogado pode trabalhar? No Brasil, são centenas de milhares de proprietários rurais. Além dos proprietários rurais individualmente considerados, muitos desses proprietários já estão se organizando em associações e em federações de produtores rurais. Todos esses órgãos e essas entidades dos produtores rurais carecem de um acompanhamento jurídico efetivo por parte de um escritório. Não só, como eu disse, no caso concreto, como também preventivamente. Você prevenir problemas futuros. E o advogado pode dar esse tipo de consultoria. No setor público, ele também tem muito espaço para trabalhar. Nós temos, por exemplo, a União Federal, que é representada judicialmente pelos advogados da União. Esses profissionais, quando atuam em temas ligados à desapropriação, nas ações movidas contra a União que dizem respeito a propriedades rurais, a União carece de muitos profissionais nessa área. As autarquias, como, por exemplo, o INCRA, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, todos esses atuando na parte de direito agrário e ambiental também, carecem de um grande número de profissionais para essas ações que dizem respeito, que no Brasil são centenas de milhares. E a tendência é crescer. Existe concurso público nesta área? Existem vários concursos públicos. A AGU, a Procuradoria Federal, tem feito praticamente anualmente concursos destinados ao preenchimento de vagas nessa área do direito. As questões indígenas também podem ser defendidas por esse advogado? As questões indígenas, sem dúvida nenhuma. Por quê? A parte indígena é defendida pela FUNAI. Existe, de uns anos para cá, foram criados um sem número de novas áreas indígenas, sobre propriedades particulares. E muitos desses proprietários, atingidos pela criação de novas áreas indígenas, têm entrado na justiça. E, aliás, esse é o caminho adequado para a defesa dos seus direitos. Tem entrado na justiça para discutir questões, às vezes, de indenização,
às vezes questões da legalidade da criação dessas novas áreas, e a defesa dessas ações é feita por procuradores que atuam junto à FUNAI. Viu que mercado promissor, Júlia? Com certeza. Estamos aí para investir. Não existe uma matéria específica sobre direito agrário na faculdade. Como um estudante de direito faz para se especializar nessa área? É verdade, Júlia, a questão do direito agrário ainda é incipiente no nosso país. Está crescendo. Eu acredito que dentro de mais alguns anos, algumas faculdades irão criar cadeiras específicas para isso. Agora, hoje em dia, como é que é a questão da especialização? Primeiro, muitas dessas questões derivam do direito civil. Então, quem tem uma boa base do direito civil, né, ela pode adentrar e pode estudar através de livros, né, através de simpósios, palestras a esse respeito. A questão da bibliografia, as editoras têm dado um enfoque especial nos últimos tempos a esse respeito. A gente vê que o número de livros editados sobre direito agrário, sobre direito ambiental, tem crescido de uma forma considerável nos últimos anos. Então, eu acho que é o seguinte, enquanto não são criadas cadeiras específicas, eu acho que alguns bons livros dessa matéria, que podem ser encontrados nas livrarias jurídicas aí do nosso país, são um caminho, né, adequado para que o profissional possa ter maiores conhecimentos e se especializar em assuntos relacionados ao direito agrário e ao direito ambiental, que é muito relacionado hoje em dia ao direito agrário. E como é que foi o seu caminho, a sua trajetória da faculdade até onde você está hoje? Olha, eu, graças a Deus, eu fiz uma boa faculdade, estudei aqui na Universidade de Brasília, fui aluno do professor Moreira Alves, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é considerado um dos maiores civilistas, né, que nós temos por aí. Então, eu acho que o professor Moreira Alves foi assim, meu primeiro ponto de referência. Então, eu procurei me esforçar muito nas aulas de direito civil. Depois, eu me especializei, eu fiz também o curso de mestrado na Universidade de Brasília, onde fui aluno do próprio professor Moreira Alves, fui aluno do ministro Gilmar, do ministro Marco Aurélio, então eu tive bons professores. Se eu não aprendi alguma coisa, com certeza não foi culpa deles, né? Então, fiz vários cursos, participei de seminários, palestras, até hoje em dia tenho participado, estive recentemente em São Paulo, no 9º Congresso da ABAG, Associação Brasileira de Agrobusiness, que tratou de vários temas relacionados ao agronegócio, dentre eles essa questão do direito agrário, da posse da terra, dos conflitos, né, da imagem do produtor rural perante a sociedade, que é uma coisa que precisa ser melhorada. E existem vários simpósios de direito administrativo, de próprio direito civil, que tratam desse assunto. No próximo bloco, conheça os livros que abordam o tema agrário no direito brasileiro.